Olá, pessoal do Bem Viver. Andréa Verzenhassi chegando por aqui para o canal da Gratidão Bem Viver. Você é sempre muito bem-vindo. Se quiser se inscrever no canal, tá aqui embaixo. Clica ali na inscrição, ativa os lembretes para você receber, o sininho lá para receber tudo, mas todo domingo eu estou por aqui. E vem para o grupo Bem Viver, grupo de WhatsApp. Você será muito bem-vindo. O link também está aqui abaixo, tá bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre as esperas, sobre o reconhecer as coisas conforme elas vão acontecendo. Essa semana, ou semana passada, eu não lembro, teve um dia que eu falei no Bem Viver que todos os dias tenha pequenos áudios lá curtinho de coisas para fazer a gente refletir. E eu falei sobre a questão de um caso que estava, dois casos, eu contei duas histórias que aconteceram naquela semana, de pessoas que estavam esperando que uma determinada coisa acontecesse e não aconteceu com nenhuma dessas duas pessoas. Estava tudo programado para aquele dia, para aquele horário, para vivenciar aquela experiência. Uma delas era uma constelação em grupo que ela não pôde participar, e o outro era um caso acontecido na casa dela. Enfim, esperando que tudo acontecesse. E não aconteceu, e foi frustrante. Foi talvez um momento de ficar até nervoso, né, com raiva. E aí passou uns dias, um dos casos foi logo no dia seguinte que veio a resposta, e o outro caso veio 10 dias depois. E a pessoa compreendeu o porquê, as duas pessoas compreenderam por que que não aconteceu como ela tinha planejado naquele dia. Foi muito interessante. Esse da constelação eu posso falar um pouco mais, que a pessoa recebeu uma visita numa constelação em grupo que eu ia atender num determinado dia, e ela não pôde participar da constelação em grupo. Aí passaram-se uns 15 dias, teve outra constelação em grupo, daí ela veio para essa constelação e era um tema que ela precisava muito trabalhar na vida dela, que ela já estava até fazendo exercícios sistêmicos com este tema para que se desenrolasse. Aí aconteceu a constelação de uma outra pessoa e ela foi participante e ela pôde perceber alguns porquês, por que que a coisa estava fluindo daquele jeito. E aí eu até comentei, eu falei, então, tá na hora de você pensar naquelas pessoas que apareceram de repente na sua casa e te tiraram do compromisso daquela outra sessão de constelação e agradecer, porque você precisava estar nessa e não naquela. E é assim que a vida funciona. A gente se programa, a gente faz tudo direitinho e acabam acontecendo umas coisas diferentes daquilo que a gente se programou. E aí, isso é bom ou é ruim? A gente vai ficar nervoso, vai ficar triste, vai ficar frustrado, mas naquele momento em que a coisa dá errado, entre aspas, talvez a gente não perceba o porquê está acontecendo aquilo. Para que que aconteceu essa mudança? Ela vai me servir no quê? Depois, mais ali na frente, às vezes, como no outro caso que foi de um dia para o outro, às vezes 10 dias depois, às vezes bem depois, mas daí acontece um fato que a gente compreende. Ah, então foi por isso que não deu certo naquele dia que eu programei. Ah, foi por isso que não aconteceu o que eu esperava que acontecesse naquele momento. Você entende o propósito desta mudança. O universo tão generosamente vai lá e modifica os nossos planos. E aí é a hora da gente testar nossa fé. Eu tenho fé de que Deus me coloca nos movimentos corretos da vida, me dá os planos para que eu possa seguir. E aí não são os meus planos, mas são os planos de Deus, do universo. E aí, eu tenho fé ou não tenho? Como é que eu faço nessa hora? Ou eu fico brigando o tempo inteiro porque as coisas não estão acontecendo no tempo que eu quero, da forma que eu planejei, ou eu confio e entrego. Eu aceito, eu entrego, eu confio, eu entrego e mais, eu agradeço porque eu tive esta atitude. Isso é nobre? Não, não é nobre. Isso é você ter consciência de que a vida não tem controle, que a gente está sempre ali se modificando o tempo todo. Os acontecimentos também estão modificando. Nem tudo vai acontecer exatamente da forma que a gente quer. E quantas vezes não acontecem bem melhor do que o que a gente planejava, bem melhor do que a gente desejava? Por isso a gente tem que ter fé
e ter a humildade de reconhecer que nós não temos a visão do todo. A nossa visão é muito limitada, ela é ali, naqueles pontos, naquele foco, naquilo que eu estou observando. Eu não estou vendo o todo, eu não estou fora da situação. Mesmo porque quando eu estou ali no movimento de ou raiva, ou de frustração, ou de tristeza, porque as coisas não deram certo, eu não enxergo além. Eu tenho uma resposta muito reativa e não vou enxergar. Quando tudo se acalma, quando tudo se assenta, eu começo a entender. E quando acontece a outra coisa que me livrou daquilo que iria acontecer aqui, eu falo, poxa, tem mais é que acreditar mesmo que tem uma mão que me conduz com muito amor, com muita generosidade. Isso é fé. É interessante a gente prestar atenção nessa questão de fé, porque tanto para a fé quanto para o medo, você precisa acreditar em coisas que você não está vendo. Que a gente tem medo de que os planos sejam frustrados e não dê certo aquilo que a gente queria, medo de perder, medo de uma série de coisas, né? Gera uma ansiedade. E você está acreditando numa coisa que não é real. E a fé é algo que também você não visualiza. Você tem que ter fé de que as coisas vão dar certo. E se você não assistiu o meu vídeo do domingo passado, assiste ele, para você entender esse movimento que você tem que fazer. Primeiro você faz o movimento, primeiro você abre a porta para depois caminhar. E isso é um movimento seu. Você faz todos os planos, você faz tudo aquilo que você acredita para que dê certo, mas você também deixa a brecha, deixa o espaço para que o maior, que o amor maior possa agir ali na sua vida, tenha espaço para que possa mostrar para você qual é a melhor forma daquilo acontecer. Acredite mais no seu potencial, acredite mais na sua fé, reforce mais a sua fé e saiba que a gente está sempre sendo guiado, mas você quer ser guiado pelo medo ou pela fé? Lembra? São duas forças invisíveis que estão aí conectadas a você, a mim, a todos nós. Qual é a orientação que você quer receber? Da voz pequena do medo, que às vezes se torna grandiosa, ou da voz da fé, que às vezes é pequena, mas que pode ser grandiosa? Faça as suas escolhas, né? E coloque a gratidão em movimento na sua vida. Quando você reconhece que o que aconteceu foi necessário e não aquilo que você desejava que acontecesse, mas o que aconteceu agora talvez seja muito mais grandioso e importante do que era para ter sido. Lembra de agradecer. E agradece a sua não reação, não reatividade. Agradece o fato de você ter ficado frustrado, tá tudo certo, mas se ele ficou com raiva, reclamando, praguejando, agradece que você, isso mostra que você está crescendo. Agradece saber que você está sendo guiado o tempo todo. Só precisa ouvir a voz da sua fé. Tá bom? Bom, tenha uma excelente semana. Eu te encontro aqui no próximo domingo. Tchau, tchau.